Shalom Ubraha. Se você está atento às coisas que o Senhor me mostra, então você foi testemunha desta profecia. Rússia. Vejo como eliminam alguém do alto comando, uma pessoa que é de alta patente. Esta nação é como um militar. Eu podia ver um militar de alta patente que tiravam a vida dele por causa desta guerra. Ouça bem, isso foi o que pude ver no Espírito, o que Deus me mostrou. Eu oro a Deus, irmão, para que Deus detenha isso. Devemos orar pela paz das nações, pois é a única coisa que a guerra deixa. Falecidos de ambos os lados, falecidos. Uma bomba matou um alto militar da Rússia ao sul de Moscou. Isso aconteceu horas depois que representantes russos e ucranianos tiveram conversas separadas em Miami sobre um plano para acabar com a guerra. Kiev não comentou sobre a morte desse alto general, mas os investigadores russos disseram que estavam investigando se a explosão estava relacionada aos serviços especiais ucranianos. Você acabou de ver, cumpriu aquela profecia que o Senhor me deu. Em agosto do ano passado, Deus tinha me dito que iam matar um chefe, um alto cargo militar da Rússia, que iam tirar a vida dele, como resultado desta guerra entre Rússia e Ucrânia. E que isso iria repercutir no mundo inteiro. Pois, como você acabou de ver, essa profecia acabou de se cumprir. Profecia que demos em agosto do ano de 2025. Lá está a data. Você viu na tela e ela acabou de se cumprir agora em dezembro. Irmão, antes de terminar o ano, como Deus me disse, isso que estou te dizendo vai acontecer antes de terminar o ano de 2025. Senhores, se essa mensagem tivesse chegado a esse homem, ele teria se salvado porque Deus estava falando com o chefe do exército da Rússia, um alto cargo militar. Mas, obviamente, ele não deu ouvidos, ele não escutou a mensagem e esse homem, irmão, literalmente perdeu a vida. Veja, eu te digo que quando Deus me mostra algo é preciso orar, pois se não orar, isso se cumprirá e não quero a desgraça. Eu não me alegro quando uma profecia que Deus me dá se cumpre, porque sei que na maioria das vezes, irmão, são profecias de juízo. E você pode perguntar por que profetizo coisas ruins, mas eu profetizo o que Deus me disser, não o que você quer, nem o que eu quero. Segundo ponto, não são coisas ruins, são coisas justas. Porque Deus não é malo, Ele é justo. Terceiro ponto, eu não digo coisas ruins só por dizer, mas é que esta geração, neste tempo, Deus não vai dar flores para as pessoas, para aqueles que estão em pecado, para aqueles que estão fazendo coisas erradas. Você quer que Deus dê flores, que Deus dê chocolate, que Deus dê doce para as pessoas, que Deus dê presentinho? Aí, toma seu presentinho. O que vem é juízo, e a Bíblia diz que os tempos vão de mal a pior. Irmão, com data exata, profetizei com cargo exato, a pessoa exata. Irmão, profetizei para o alto cargo militar, para o chefe do exército. Irmão, que Deus me falou exatamente assim. Ele vai morrer antes que termine este ano. Vão matá-lo por causa da guerra com a Ucrânia? Senhores, para mim não é motivo de orgulho cada vez que faço uma profecia. Mas, como disse o irmão Daniel, é bom. Convém declarar e testemunhar os sinais que o Deus Altíssimo fez comigo. Sei que há muitos perseguidores atentos, observando se uma profecia minha vai se cumprir ou não. E estão atentos, irmão, para o menor erro, até na expressão que eu faça, até num gesto que eu faça com a mão, assim, já vão sair, irmão, não desmentindo o falso profeta. Ele se enganou, senhores, porque minha guerra é uma guerra contra bruxos, contra satanistas, contra gente da elite que é mandada pela elite. Você acha que eu luto contra João da esquina, contra João, o vendedor de tamales? Não, senhores, minha guerra é contra as trevas, contra hostes da maldade, a elite. Não convém que eu revele as coisas que Deus me mostra, porque estou, irmão, expondo os planos deles e eles me veem como um alvo militar. Como, por exemplo, isso que aconteceu, o que aconteceu, como eu sabia disso? Que bom que o governo da Rússia não vai se interessar por mim, mas eu já sabia que isso ia acontecer, que esse homem morreria antes do fim do ano. Guerra com a Ucrânia? Onde estão os palhaços e charlatães que dizem: ah, é porque ele lê notícias, é porque ele vê a notícia, eu vejo a notícia. Em qual notícia estava que iam matar esse homem? Me diga! E eu profetizei com data, com nome e sobrenome.
Me diga, em qual notícia estava? Em que parte do Google estava que iam matar ele? Procure para mim, Senhor, esse pessoal que se dedica a perseguir nosso ministério, passam por palhaços, literalmente, passam por palhaços. As que Deus me dá se cumprem na cara deles. E não é que eu diga que não. Eu digo nome, lugar, endereço, ano, irmão, para que as pessoas saibam que é Deus quem está falando. Olha, essa profecia com data foi dada em agosto, se cumpre em dezembro. Vão matar o alto comandante militar da Rússia? Deus fala comigo antes que termine este ano e será resultado da guerra com a Ucrânia. Que ele vai morrer. Vão matar ele, irmão. Onde estava isso no Google? Me diz, onde estava isso? Em qual notícia isso tinha saído? Em nenhuma. Deus fala aos profetas, segundo a Bíblia. Onde estão esses perseguidores que dizem que eu investigo? Tem outros ainda mais loucos que dizem que eu tenho um contato na CIA, que eu tenho um contato no FBI. Isso é uma revelação de alto calibre. A glória e a honra nós damos a Deus. Tenho muitos perseguidores. Outros dizem não, porque ele adivinha. Isso não é adivinhação. A Bíblia diz em Isaías 46, 10, que somente Deus conhece o futuro, se somente Deus conhece o futuro. Como afirma que um adivinho prevê o futuro, se isso é antibíblico? Isaías 46, 10. Porque somente eu conheço o futuro e estou atento para que o que eu digo se cumpra. Ei, quem é que diz isso? O Senhor através dos lábios de Isaías. Então, ao chamar de adivinho uma pessoa que prevê o futuro por inspiração divina, o que é profecia, sabe o que você está fazendo? Blasfemando. Tem irmão que já blasfemou? Eu vejo isso nos comentários, eu só fico calado porque sei que já blasfemaram. E não vão ter perdão nem neste século, nem no vindouro, por serem ociosos, por serem fofoqueiros, por serem ociosos. Atribuir a obra do Espírito Santo a um espírito de adivinhação ou a Satanás? Eu te digo, irmão, essas pessoas blasfemaram, então não ore por elas, pois já receberam sua recompensa. Ao morrerem, despertarão pegando fogo no inferno por serem ociosas. Porque lamentablemente la tierra... Hoje em dia, irmão, está cheio de 90% de ociosos, gente, irmão, que nem sabe onde está pisando. Quando um profeta reconhece um ungido, uma ungida de Deus, geralmente a primeira reação é apedrejá-lo. Mas fique tranquilo, porque o Senhor nos avisou sobre isso. O Senhor nos disse que viriam tempos como esses. Porque Ele nos enviava como ovelhas no meio de lobos, que Ele nos enviava como ovelhas, irmão, no meio de lobos. Isso não vai viralizar, só vai viralizar nas minhas redes. Mas isso não vai pegar. Irmão que me critica e vai postar nas suas redes e vai dizer: olha como Deus está usando este homem. O que Deus falou para ele se cumpriu. Não, irmão, porque isso não convém à elite. Você não está entendendo que esses perseguidores, alguns querem seus 5 segundos de fama, querem seus 15 minutos de fama, por isso falam mal de mim, irmão. Por isso outros me atacam, são enviados pela elite, são satanistas, bruxos. Percebeu que os vídeos que viu no TikTok e Facebook são de bruxos? Falando de mim e de bruxa, tem uma bruxa que se faz chamar de irmã, que é cristã, que é pastora. Mentira, não é de Deus, é uma satanista. Uma bruxa nível 3, bruxa nível 3, que está unida com bruxos. Eles entram em acordo porque a elite manda. O espírito de Jezabel diz para atacá-lo, porque ele é o Eliseu deste tempo. É o Elias deste tempo que está levando a palavra de Deus e muitas almas estão sendo salvas. Deus está usando ele em milagres, em sinais, em prodígios, e isso não convém à elite, mas ninguém vai me calar, ninguém vai me calar. Convém que eu declare e testemunhe os sinais que o Deus Altíssimo fez comigo. Não vou parar nem me calar. Já colocaram preço na minha cabeça? Tem os bruxinhos por aí dizendo que não, mentira, vieram para me matar, tem testemunhas disso? O que acontece é que isso não convém a Satanás. E pior ainda, irmão, é quem dá ouvidos aos bruxos. Tem gente que acredita nessas pessoas e, infelizmente, esses irmãos estão mais perdidos que Judas. Como pode ouvir um bruxo, um filho das trevas? Que o pai dele mente desde o começo, porque Satanás é o pai da mentira e tem gente acreditando, irmão, em bruxos? Mas é assim, irmão, infelizmente, assim tão perdido e sem rumo, está muita gente dessa geração. Glória a Deus por esse povo que sempre ora por mim. Glória a Deus por esse povo que sempre me cobre com suas orações. Está atento ao que Deus me revela.
Vocês conhecem meu coração, sabem que não sou uma pessoa que se exalta. Só faço isso porque é bíblico. A Bíblia diz que convém declarar e testemunhar os sinais que o Deus Altíssimo fez comigo. Eu não me alegro que esse homem tenha sido abatido, porque na guerra, irmão, só deixam sofrimento. Eu não me alegro que as profecias de tragédia que Deus me dá se cumpram. Em nenhum momento eu me alegro, senhores. Faço isso porque é necessário. Paulo, irmão, Paulo deu uma profecia em uma embarcação para alguns capitães e disse: não zarpem ainda, o anjo de Deus me disse para não fazerem isso. Sabe, irmão, eles ignoraram. Cale-se, você é um prisioneiro, e continuaram e zarparam. Sabe que um furacão destruiu o barco deles? E Paulo disse: teria sido melhor ali. Paulo confirmou a profecia e disse: vocês se lembram do que eu disse? Teria sido melhor? Me ouvirem? Vocês tinham que me ouvir. É o mesmo que eu faço. Irmão, profetizo, depois saio. Deviam ter me ouvido, deviam ter orado. Foi o que Paulo fez. Isso é bíblico? Então esqueça, irmão, do que estão dizendo por aí. Não é que ele se vangloria, que ele faz depois vídeos dizendo que Deus falou com ele. Não, irmão. Eu tenho que fazer isso porque sei que tem gente que está me seguindo, gente endemoniada. Se eu não faço o vídeo, depois dizem: ele errou. Eu não errei. O que acontece é que se você não faz, é ruim. Se faz, também é ruim. Então eu vou fazer para que falem, irmão. Para que falem, mas com a mordaça posta, sabe? Esses vídeos cumprem uma profecia, irmão, como todas, para a glória de Deus. São calabocas para Satanás, para seus palhacinhos, para esses bucávios que andam por aí. Senhores, nas redes. Não cito nomes porque não perco tempo com esse tipo de gente. Maior é quem está comigo do que contra. Não me desconcentro, irmão. Então Deus vai colocar um fim em breve nessa guerra entre Ucrânia e Rússia, como ele me falou. Na verdade já começou, mas ainda é guerra, irmão. Enquanto houver conflito entre duas nações, continuarão, irmão, tendo baixas de um lado e do outro. Agora ninguém esperaria que o alto oficial, irmão militar, ou seja, o chefe do exército, fosse cair. Irmão morto dessa maneira, irmão. Ou seja, até agora, irmão, em termos de baixas, assim, irmão, de altos cargos. No topo, surpreendentemente, está a Ucrânia. Eu peço a Deus que tenha misericórdia e pare com isso porque... Infelizmente, o irmão Rússia preferiu ouvir uma música. A Rússia preferiu ouvir não sei quem antes de ouvir o profeta da América. E infelizmente, morreu. Tiraram a vida dele. Eu avisei. Vão fazer isso com você, mas não ouviram porque a mensagem não chegou até ele. Meus canais são traduzidos para o inglês, idioma global. Na Rússia também falam inglês, além do russo, e em qualquer parte do mundo, irmão, além do idioma nativo, também se fala inglês. A mensagem chegou sim, posso até mostrar minha análise. Tem gente da Rússia que me assiste. O problema é que eles não vão ouvir. Você entende? Que preferem ouvir Bad Bunny, que preferem ouvir Noel, que preferem ouvir, irmão, o Alfa antes de ouvir a voz de Deus. Preferem ouvir, irmão, Elton John. Preferem ouvir Michael Jackson. Preferem ouvir Freddie Mercury antes de ouvir a palavra que vai salvar suas vidas. Você não está entendendo que preferem ouvir The Beatles? Você não está entendendo que não vão ouvir? Diz a Bíblia que Jesus disse: vão tentar me seguir, mas no caminho deles vão perecer. Porque como não creram, o próprio Deus os tornou surdos e cegos para que se percam, para que a luz do Evangelho não brilhe para eles e se percam. Que o Deus deste siglo ha cegado o entendimento. Aos incrédulos que não vão crer, você não está ouvindo que os filhos das trevas foram mais sagazes do que os filhos da luz? Que Deus lhes ensinou as coisas e eles disseram não e continuaram? As trevas. Os homens foram para as trevas e diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Você não está entendendo que os homens amaram? Que não vão entender, não vão ouvir, mesmo que Deus diga. Sabe de uma coisa? Abraão rico, que estava atormentado pelas chamas do inferno, disse: ouça-me, nem mesmo se Deus te ressuscitar, nem mesmo se o Senhor te der a vida e você voltar e pregar para eles. Eles não vão acreditar nos profetas. Se não ouvem os profetas, você não entende que eles não vão acreditar, não vão dar atenção? Você dizendo para eles: não saia amanhã às 3 da tarde, porque uma caminhonete vai te confundir com outra pessoa e atirar em você. Não saia assim. Estou te dizendo, irmão, eles não vão acreditar. Você não está entendendo?
Agora, venda para eles um ingresso de um show de qualquer um e eles vão lotar o Estádio Olímpico. Venda um ingresso e eles vão lotar, irmão, o Coliseu de Porto Rico. Agora coloca um profeta e vai ficar vazio, porque eles não querem entender. Se soubessem a magnitude, o calibre da revelação do profeta, mas não se interessam. Eles são os que vão dizer, ah não, esse é um charlatão, esse é um farsante. Foi o que aconteceu com esse cara da Rússia, esse alto cargo militar, que não vão entender por mais que você explique, infelizmente. Uau! Como homens e mulheres de Deus, nós devemos cumprir com a nossa missão. Mas muita gente, irmão, vai perecer. Da minha parte, eu não vou deixar de dizer o que Deus me disser. Eu falei para você, irmão, Deus me fala essas coisas. É daí que muita gente diz, né? É que isso não pode ser algo tão delicado, tão forte e simplesmente fluir assim do nada? Bom, Deus me escolheu o que você quer que eu faça, o que você quer que eu faça. Uma vez um dominicano me disse, nós estávamos orando por um Luiz Urbaiz, e Deus nos respondeu por meio de você o que você quer que eu faça, o que você quer que eu faça. O Senhor me escolheu, a glória e a honra são dele. Não discuta comigo, não me ataque, vá e ataque a Deus, porque são pessoas endemoniadas, senhores. Estou dizendo que tem o diabo. Você não pode contrariar algo que tem evidências, eu te dou as evidências de que Deus me usa. E mesmo assim, irmão, tem gente que não se importa, te atacam porque o problema não é com você, é que são satanistas, entende? São pessoas com espírito de Jezabel dentro delas, que não querem saber dos profetas, não querem que a palavra de Deus se espalhe por meio de um dos ministérios que o Senhor constituiu, que é o profeta. Você percebe esse sentimento diabólico recente, dizendo que não existem profetas? Isso é satânico. Afirmar que não há profetas é ideia plantada por Satanás. Me mostre na Bíblia onde diz que já não existem profetas. Se Deus constituiu 5 ministérios, então não, porque os profetas foram só até João. Olha, Cantu é mentiroso. Você é um mentiroso, onde a Bíblia diz que os profetas foram só até João. Mentiroso, não diz isso, aí diz que a lei e os profetas foram proclamados. Até João Batista. Você sabe o que está dizendo? O último profeta da lei foi João Batista. Não que terminaram em João, mas que ele foi o último profeta da lei. A graça criou 5 ministérios, incluindo o ministério de profetas. Ok? João foi o último profeta, como você diz que os profetas chegaram até João, então me explica o que o profeta Gabo faz. Está escrito na Bíblia, no livro de Atos. Atos diz, e um profeta chamado Gabo e algumas profetisas que eram filhas de Filipe. Paulo, me diga o que faz Gabo. O que faz Gabo no livro de Atos, por favor, deixe, irmão. Olha, não feche a porta na cara desses ignorantes, desses cemitérios bíblicos que tentam te ensinar que já não existem mais profetas. Isso é mentira do diabo. Existem profetas, mas essas doutrinas são satânicas, dadas por Satanás a algumas pessoas. Tome cuidado. Esses pastores, esses evangelistas, esses supostos mestres que andam por aí, falsos mestres, ensinando que não existem profetas, esses são pessoas diabólicas, com uma doutrina satânica, como diz Pedro. Feche a porta para não ser enganado, evite coceira nos ouvidos e descarte tudo fora da palavra. A Bíblia afirma que há profetas porque Deus instituiu 5 ministérios, e após João, existiu o profeta Ágabo, mostrando que João não foi o último profeta. O que isso quer dizer? Que estão te dando doutrinas falsas? Feche a porta na cara deles. São mentirosos. Deus continua falando e Deus vai continuar falando. Falou na lei e continua falando por meio de seus profetas, na graça. Porque sem profecia, diz a minha Bíblia, o povo fica sem freio. Sem profecia, diz a minha Bíblia, o povo fica sem freio. Creia nos meus profetas e você será prosperado. Muito cuidado com esses diabólicos que te ensinam que já não existem profetas. Essas pessoas que te escrevem assim, bloqueie-os, feche a porta na cara deles. Porque não são ministros e nem têm ministério, já que um ministério não ataca outro. Assim, mais uma profecia se cumpre. Um soco na cara desses incrédulos que dia após dia me atacam. Um soco, irmão, para a elite, para os feiticeiros que vivem atacando a obra de Deus. A qual, desde já, eu ensino e digo a vocês que não poderão com ela, porque ninguém pode destruir aquilo que Deus levantou. Por isso continuo aqui, irmão. Fui enviado para derrubar a elite, irmão, no meu país, em muitos países.
Mas aqui estou, Senhor, vivo e profetizando, porque o que Deus levantou ninguém vai derrubar, ninguém vai impedir. Eu sei que há muitos falsos profetas, mas nem todos somos iguais, senhores. Há profetas genuínos, há profetas de Deus, há porta-vozes do Senhor na terra. E eu sou uma dessas evidências, irmão. Eu sou uma dessas evidências para a glória de Deus. Quem não crer vai ter que crer por meio dos sinais. Se você não crer na minha palavra, vai ter que crer. Quando a profecia se cumprir, com data, com ano, com endereço, com lugar, com nome, com sobrenome, porque saberão que Deus é real. O que Deus busca com essas profecias é que o mundo, os povos, todas as línguas, as nações se humilhem, se voltem para Deus. Entendam que o fim dos tempos está próximo e que a vinda de Cristo está às portas. Essa é a mensagem final de todas as profecias que Deus me dá. Arrependam-se, busquem a Deus, o fim está próximo, Cristo vem. Deus está chamando todas as nações, todos os povos, todas as línguas à humilhação. Esse é o benefício das profecias. Que as pessoas temam a Jeová, que as pessoas respeitem o profeta, que as pessoas respeitem os profetas de Deus, que as pessoas respeitem o povo de Deus. E que as pessoas, acima de tudo, temam ao Senhor, temam a Jeová. Porque dias difíceis estão chegando, dias complicados estão se aproximando. E como profeta de Deus, minha missão é te advertir sobre o que está prestes a acontecer. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde e que você tenha uma vida feliz e que seja feliz. Amém. América Ticto. Profeta Johnny de la Rosa no Instagram. Pode escrever por lá. Estarei orando por você. Inscreva-se neste canal se ainda não for inscrito e ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com alguém. Lembre-se que não pedimos dinheiro a ninguém. Se alguém te escrever falando de orfanato, nós não temos orfanatos, são contas falsas. Denuncie e bloqueie essas pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre-se, Cristo vem. Shalom Ubraha.